Você pode programar aqui uma chave digital por sistema NFC, ou seja, você põe a chave digital dentro do seu smartphone para você poder entrar no carro e dar partida. Isso aqui é uma coisa boa. Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. BYD Song Pro, um dos modelos mais acessíveis do mercado brasileiro quando a gente está falando aí de tecnologia híbrida plug-in, que junta aí o melhor de dois mundos. Você pode ter a experiência de um veículo 100% elétrico, mas também um motor a combustão que não te limita na hora de viajar para locais mais distantes que você não tem infraestrutura de carregamento. Se a gente pensar, a tecnologia híbrida plug-in é a melhor solução para o cliente. E esse daqui é um dos carros mais baratos que pode oferecer isso para um cliente no mercado brasileiro. Mas e aí? Esse carro aqui é uma boa escolha? Ele é realmente eficiente? E mais, nesse vídeo eu vou destacar para vocês aqui os pontos onde a BYD acerta bastante, mas também os pontos onde ela erra, que ela poderia oferecer um produto melhor. Dúvida que muitas pessoas têm: Song Pro, Song Plus e Song Plus Premium são o mesmo carro? E a resposta simples é: não são o mesmo carro. São carros diferentes. Na prática, o Song Pro é a versão, digamos assim, mais simples, com menos equipamentos, mas estruturalmente os carros são diferentes. É bem verdade que existe aí a transposição de peças de um para o outro. Existem peças em comum. O próprio sistema DMI trabalha no mesmo princípio nos três modelos, com a diferença de que o Song Plus Premium agora tem tração nos dois eixos, tanto no dianteiro quanto no traseiro. Song Pro e Song Plus tem apenas tração no eixo dianteiro. Mas um detalhe importante: o Song Pro, por ser, digamos assim, um modelo de entrada da família, ele não traz coisas como sistemas de assistência à condução avançados, como controle de cruzeiro adaptativo, sistema de permanência de faixa, alerta de colisão frontal. Então aqui nós temos um carro menos equipado, justamente para ser mais acessível. O Song Pro é oferecido em duas versões de acabamento. Você tem a versão GL, que é de entrada, e essa daqui, que é a GS. Claro, mudam um pouquinho dos equipamentos, a versão GS é um pouco mais equipada. Mas o ponto principal, o tamanho da bateria da versão GS é maior do que a versão GL. Assim, quando você precisa ter aquela experiência do carro em modo 100% elétrico, na versão GS você vai ter uma autonomia maior. Se vocês me perguntarem, eu acho que nem faz muito sentido ter a versão GL no mercado, porque um carro como esse, a grande vantagem é justamente você usar o maior tempo possível o sistema elétrico do carro, onde você pode reduzir bastante o custo pelo quilômetro rodado e também não ter problemas de emissão. Então, a versão GS é a mais indicada, e é essa aqui que nós estamos avaliando. E como é que funciona o sistema de powertrain desse carro? Vamos entender. Aqui eu já vou destacar uma coisa muito interessante do modelo, que é a forma de abertura do capô. Você puxa duas vezes a alavanca e ele já faz a liberação. Não é aquele capô que tem aquela trava chata lá na frente, que você tem que ficar procurando aquelas linguetinhas para abrir. Pois bem, aqui você consegue ver o capô com duas molas a gás, inclusive com manta acústica. O detalhe aqui é assim: do lado direito do carro você tem um motor a combustão 1,5 litro aspirado de injeção indireta, que funciona muito mais como um gerador, né? Então ele transforma a gasolina em energia elétrica para o sistema elétrico do carro e para a bateria de alta capacidade. Existe uma única situação onde o motor se liga diretamente às rodas, não temos aqui um câmbio tradicional com várias relações de marcha. E o do outro lado, aí sim, você tem o sistema elétrico do carro. Normalmente, quem traciona o carro é o motor elétrico. O motor a combustão é acoplado num outro motor gerador, que aí sim produz energia para esse motor elétrico que traciona o carro e que também pode carregar a bateria, ainda que isso não seja extremamente vantajoso. É muito melhor você carregar o carro num carregador de parede. Nós vamos explicar isso ao longo do vídeo. Mas o que vocês têm que entender é que o motor elétrico ele é bem mais potente do que o motor a combustão.
O motor a combustão, que é esse daqui, tem potência máxima de apenas 98 cavalos e torque máximo de 122 Nm, o que dá um pouquinho mais que 12 kg de torque. Já o motor elétrico do carro fica nessa região aqui na parte de baixo. Aí ele vai ter uma potência máxima de 197 cavalos e torque máximo de 300 Nm, o que dá quase 31 kg de torque. A potência combinada dos dois é de 235 cavalos, só que a BYD não informa o torque máximo combinado. Números oficiais também divulgados pela BYD. A velocidade máxima desse carro é limitada eletronicamente em 170 km por hora. Já o 0 a 100 dele é interessante, segundo a marca 7,9 segundos, o que é uma boa marca. Agora, fica aqui uma questão muito curiosa, porque como o motor a combustão normalmente não traciona as rodas, apenas quando você está na estrada em velocidade constante, ali naquela faixa dos 100 km por hora, velocidade cruzeira, aí o motor se liga diretamente às rodas. Porque nesse caso, é mais eficiente o motor tracionar o carro do que ele gerar energia para então o motor elétrico funcionar. Pois bem, essa é a única situação onde existe essa ligação física, de resto, ele é um motor gerador. Então é curioso a BYD dizer que o carro tem 235 cavalos de potência. Por quê? É uma situação muito específica quando o motor está ligado diretamente às rodas. De resto, é um motor de 197 cavalos que normalmente traciona o carro. Ainda assim, são números muito bons para a gente considerar, principalmente quando a gente olha o Song Pro em relação a vários outros concorrentes diretos que existem no mercado. E a bateria de alta capacidade desse carro? Pois bem, a bateria Blade, que a gente já conhece de outros modelos da BYD, que tem aí o químico lítio ferro-fosfato, construída em lâminas e montada na parte de baixo do veículo. Como que você carrega essa bateria? Aqui do lado direito do carro, na parte traseira, você tem aqui a tomada de conexão AC do tipo 2 para você poder fazer o carregamento dessa bateria. Na versão GS é uma bateria de 18,3 kWh. Já na versão GL é uma bateria de apenas 12,9 kWh. Aqui é um dos pontos que mais diferencia esse modelo, porque a autonomia em modo elétrico aqui da versão GS é maior. Uma limitação desse carregador embarcado é que ele é monofásico. A gente só vê aqui o pino L1, ele não tem nem o L2 nem o L3. Dessa forma, a potência máxima que você consegue carregar esse carro é de apenas 6,6 kW. Os faróis, um grande destaque. Afinal, assinatura totalmente iluminada em LED. Não é só assinatura. A gente também tem aqui o farol baixo, que é do tipo refletor parabólico, totalmente em LED, e o farol alto, também em refletor parabólico. A luz de pisca também é em LED, mas ela pisca num conjunto separado. O que a gente não tem aqui é o sistema de projetor e nem farol auxiliar, mas a gente vai testar a qualidade de todo esse conjunto. Item que faz bastante diferença aqui no Song Pro é o sistema de câmeras 360 graus. Então tem uma câmera ali na frente, mais duas sob os espelhos laterais e mais uma câmera atrás, que as imagens são colocadas na grande tela da central multimídia com vários modos diferentes de visão. E ainda, junto com essas câmeras, o carro ainda tem 2 sensores de estacionamento aqui na frente e mais 4 sensores de estacionamento lá atrás. Mas aqui um diferencial dos carros da BYD. Além de você ter um botão no volante para poder acionar essas câmeras, você consegue usar elas em qualquer faixa de velocidade. Isso é uma coisa que a grande maioria dos carros que tem câmeras 360 graus não oferecem. Vale destacar também que esse carro aqui vem equipado com rodas aro 18 polegadas, em liga leve diamantada em 2 tons. Pneu aqui, olha só, medida 225 de largura, perfil 60. O que é um perfil bom, né? Ele não é um pneu tão baixo, então isso aqui ajuda um pouco na hora de encarar aí buracos. Pneu de perfil mais baixo a gente sabe que tem chance de ou rasgar ou fazer bolha. Também é importante destacar freio a disco nas 4 rodas, se bem que qualquer concorrente desse carro na categoria vai ter freio a disco, mas aqui tem suspensão independente também na traseira. Eu estou destacando isso porque, acredite se quiser, tem concorrente na categoria que ainda usa suspensão semi-independente. E a parte traseira aqui do Song Pro, algumas coisas para destacar, como a iluminação, que é 100% em LED. Inclusive cortando o carro de fora a fora, unindo as 2 lanternas. Isso aqui acaba sendo um elemento de segurança, principalmente quando o carro está sendo conduzido numa condição de chuva ou até mesmo neblina. Essa barra em LED ajuda a identificar o carro na via para quem vai atrás. Outra coisa, tampa do porta-malas com acionamento elétrico. Pela chave telecomando, aperta 2 vezes o botão,
ela vai fazer aqui a abertura da tampa do porta-malas. Mas tem um negócio que não é todo carro que tem. Pela chave também você consegue fazer o fechamento. Aperta 2 vezes para poder fazer o fechamento. Claro, tem botão aqui na tampa para fazer isso. Se você quiser, o motorista também conta com um botão aqui do lado na porta para conseguir fazer a abertura da tampa. Apertou uma vez aqui o botão, ó, apertou e soltou, ele vai fazer aqui a abertura da tampa sem problema nenhum. Só que o motorista também consegue fazer o fechamento. Tem uma diferença aqui. Você precisa vir aqui, puxar o botão e ficar segurando. Ó, você vai escutar esse barulho e aí a tampa vai fechar. Só que se você soltar o botão, ela para aonde você soltou o botão. Aí você tem que novamente vir aqui, apertar, segurar o botão para ele concluir o fechamento da tampa. O porta-malas aqui tem um bom espaço, segundo a BYD, 520 litros na medição VDA. Cabe destacar espaços adicionais aqui do lado, um pouquinho mais baixo, do lado esquerdo, e também do lado direito. Ideal para você colocar aquelas coisas que não devem ficar rolando. Só que você pode aumentar aqui o espaço do porta-malas. E uma forma de fazer isso é mexendo na inclinação do banco traseiro. Você tem essa alavanca aqui na parte de baixo, que quando você usa ela, olha só, dá para você colocar o encosto mais para frente. Não só esse lado, mas o outro. Nesse caso, é claro que o espaço aqui atrás no porta-malas vai aumentar. Só que a BYD não informou o quanto que é esse aumento em litros. Só que tem um detalhe muito importante que a gente tem que levar em consideração aqui nesse carro. Vamos ver o que ele tem aqui na parte de baixo do piso do porta-malas? Levantando aqui, você vai ter aqui espaços adicionais para acomodar outras coisas. Você vai encontrar esse compressor e esse negócio aqui que é o sistema selante utilizado com o compressor. No caso de um furo pequeno aqui em um dos pneus, você vai usar o compressor e o selante para vedar esse furo. Mas e se o pneu rasgar? Bom, aí o carro vai voltar de guincho para casa. Se você mora numa grande cidade, só anda dentro dessa grande cidade, São Paulo, Campinas, não vai ter muito problema. Você chama o seguro, tá tudo resolvido. Mas e se você mora no interior e frequenta muitas cidades pequenininhas por estradas pouco movimentadas e às vezes até sem sinal de celular? Se o seu pneu rasgar, como é que você vai fazer para resolver a situação? Tá aí um problema sério do BYD Song Pro. Vários recursos que você tem aqui na chave telecomando. O carro está trancado. Então aqui você pode destrancar o carro como qualquer outro veículo. Apertou o botão, destranca, estende espelho. Mas se você apertar e segurar esse botão, ele inicia a abertura. Se você soltar, ele para os vidros. Mas se você quiser abrir até o final, tem que apertar e segurar e manter pressionado até o final da abertura. Carro aberto. E na hora de fazer o trancamento, só apertar uma vez, tranca a porta, dobra o espelho e fecha os vidros completamente. Tem mais funções aqui. Basta a chave estar próxima do carro. Se você vier aqui apertar o botão na maçaneta, claro, ele vai destrancar o carro. Apertou o botão na maçaneta de novo, aí ele vai fazer o trancamento. Mas tem mais algumas coisas. Se você apertar aqui o botão e segurar o botão da porta, olha o que acontece. Ele também abre os vidros. E se você quiser fechar o carro pelo botão da maçaneta, apertou aqui uma vez, aí ele já faz o trancamento, fecha os vidros e rebate o espelho. Tudo de forma muito automática e você configura pela tela da central multimídia o que você quer e o que você não quer. Aqui no banco traseiro é um dos grandes destaques desse carro. Ele tem 2,71 m no entre-eixos, que é uma medida generosa. Mas olha só, deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para sentar lá na frente. Do meu joelho ao encosto do banco, quase que um palmo aberto, né? Mas é um bom espaço que a gente tem aqui. Movimentação de pés também é legal. Tem mais coisa? Saída de ar-condicionado para o banco traseiro, então quem vai aqui atrás não passa calor. Tem aqui luzinha no teto de leitura, tem alça de segurança aqui também com ganchinho para você poder pendurar coisas aqui quando você tem um cabide, por exemplo, com uma camisa. Não é só isso, olha só, descansa braço escamoteável com 2 porta-latas. Vocês estão vendo que esse banco aqui está um pouco mais para frente do que do outro lado? Por quê? Aqui do lado tem uma alavanca muito prática e você consegue ajustar com muita facilidade a inclinação desse encosto. Olha só, essa aqui é a posição mais relaxada, que você fica com as costas mais para trás. Você pode trazer o banco até essa posição, que seria a mais vertical. Não é muito confortável, mas ajuda a aumentar o espaço ali no porta-malas. E aí você consegue colocar qualquer posição entre aquela mais relaxada e essa que é a mais vertical. Eu diria que essa aqui é a posição normal da maioria dos carros.
Então a gente consegue ver aqui um diferencial bem grande no banco traseiro que permite ajuste, bom espaço, saída de ar-condicionado e os recursos principais para você ter um bom conforto. Importante destacar que o assoalho traseiro aqui é completamente plano, inclusive na parte central, que ajuda no conforto. O carro também tem aqui duas portas USB, uma do tipo A e uma do tipo C para carregamento de dispositivos, esse pequeno porta-objetos e olha só, atrás dos dois bancos traseiros você tem aqui as bolsas organizadoras para você conseguir colocar objetos também. Quantos quilômetros o BYD Song Pro GS faz em modo 100% elétrico? Ou ainda, será que o computador de bordo desse carro é plenamente confiável? A gente tem que carregar o carro e abastecer o veículo para conseguir fazer isso. O tanque está praticamente cheio, só que a bateria aqui está em 39%. Quanto tempo vai levar para carregar até 100%? E para fazer o carregamento aqui do veículo, eu vim aqui no hub da Enel-X, no Shopping SP Market, que tem várias vagas para carregar veículo 100% elétrico ou híbrido plug-in. No caso aqui, eu vou usar o carregador padrão AC do tipo 2, uma vez que o Song Pro só tem esse tipo de conexão. Carro já ligado aqui no carregador, bateria está com 40%, potência de recarga 6.2 kW, então tem que colocar 60% da bateria, o que dá aproximadamente 11 kW. A gente está vendo ali 1h50 para carregar o carro. É importante destacar, pessoal, que a capacidade máxima de carregamento no AC do tipo 2 nesse carro é em torno de 6,5 kW, né? Ele não tem um carregador embarcado mais potente, o que faz com que o carregamento acabe sendo um pouco mais lento, e isso não é culpa do carregador, e sim da limitação de entrada de energia do carro. Eu posso ficar dentro do carro com o ar-condicionado ligado enquanto o veículo está carregando? Pode, mas tem um detalhe. Olha só, o carregamento aqui está com uma potência de 6,1 kW. O ar-condicionado está desligado. Vamos ligar aqui o ar-condicionado. Pronto, ele vai começar a fazer a climatização do veículo, isso não tem problema nenhum, não estraga o carro, não dá problema na bateria, mas olha o que acaba acontecendo. Quando o ar-condicionado está ligado, ele consome energia do sistema. Então, lembra lá o 6.2? Olha ali a potência de recarga caindo. Na verdade, não é o carregador que está entregando menos, é que o carro está usando parte da energia para manter o ar-condicionado ligado. E aí o tempo de carregamento aumenta. Então, você pode ficar dentro do carro, o tempo de carregamento vai aumentar e no final você vai gastar um pouco mais de energia, vai pagar um pouco mais caro para poder fazer o carregamento com o ar-condicionado ligado. Bateria agora aqui do Song Pro 100% carregada. A gente tem aqui informação no painel lá. Carregamento terminado, não sei por que ele está mostrando 99% e não 100%. E quando a gente olha aqui o computador de bordo, eu já zerei as informações, tá? Então estão todas zeradas aqui. Quando a gente vem aqui na curva de energia, que mostra o que foi feito de consumo de modo elétrico e combustível, também tudo zerado. Pois bem, agora, pessoal, eu vou colocar o carro aqui em modo EV, vamos até o posto de combustível, vamos ter certeza que o tanque está plenamente abastecido e vamos ver quantos quilômetros o carro roda em modo 100% elétrico. Apenas a título de curiosidade, pessoal, pelo aplicativo aqui eu consigo saber exatamente quanto entrou de energia e quanto que eu paguei, né? Então a gente tem aqui, ó, a recarga, que foi de 14,07 kWh a um custo de R$ 25,32, né? Então é fácil você controlar exatamente aí a demanda que você fez utilizando aqui o aplicativo. Agora aqui no posto de gasolina, onde eu vou conferir se o carro está plenamente abastecido. Certeza que algum combustível vai entrar. E aí a gente vai conseguir fazer a marcação na bomba para ver o consumo exato. Conferindo o resultado aqui no segundo pedágio da Castelo Branco. Olha só, pessoal, eu rodei aqui 42,9 km, bateria em 61%. A gente vê que não houve consumo de combustível, a informação aqui está zerada. Pela tela da central multimídia você também consegue ver isso, inclusive no gráfico. Só tem gráfico verde, não tem o gráfico amarelo, que seria o consumo de combustível, e aqui em cima também está informando que o consumo está zerado. Então, nesse consumo aqui de 15,4 kWh para cada 100 km, a gente tem um consumo aí de um elétrico compacto. E a gente vê que ainda tem uma boa quantidade de bateria. Bom, o Inmetro diz que esse carro roda 68 km em modo 100% elétrico. E o ciclo NDEC, informado pela própria BYD, fala 110.
Eu acho que a gente vai conseguir fazer mais do que 1 metro, mas vamos continuar testando para ver o que acontece. E vamos lá, quanto que eu consegui aqui em modo 100% elétrico, pessoal? Pouquinho mais que 78 km, olha aí, 78,5. Você pode ver aqui que o carro já está no modo HEV, que é o modo híbrido, né? E a gente já tem aqui o 0,1 litro para cada 100 km, indicando o consumo do motor a combustão. Quando a gente olha aqui na central multimídia, ó, se olhar bem aqui embaixo, você vê que o motor a combustão começou a funcionar praticamente agora. Então eu consegui 78 km, mas vocês estão vendo que aqui tem 24% de bateria? Aí muita gente vai perguntar, mas por que não usou toda a bateria? Muito simples, porque esse carro aqui tem uma programação que o mínimo de bateria dele, que ele tem que guardar como reserva, é 25%. Então eu não consegui usar toda a bateria, porque ele força esses 25%. Quando a bateria chega aí, ele começa a usar um motor a combustão justamente para apoiar aí o sistema elétrico. Mas 78 km, efetivamente, foi mais do que o que o Inmetro fala, que é 68, porém bem menos do que o que a BYD divulga, que é 110 no ciclo NDEC. Agora, uma dica importante, eu ainda consigo forçar o modo elétrico desse carro por mais algum tempo. Se vocês olharem aqui no painel, eu estou ali no modo HEV, né? Aqui no console, eu tenho esse botãozinho. Se eu tentar forçar o modo EV, vocês vão ver ali que não muda o modo EV, ele continua no modo HEV. Mas ó, se eu pegar esse botãozinho aqui, apertar para cima e segurar, olha o que acontece aqui. Ele vai mudar o HEV para um EV azul, tá vendo ali? E ainda eu consigo usar um pouco mais ele em modo elétrico, que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Vou continuar usando o carro no modo EV para ver com mais quantos quilômetros eu vou conseguir andar. Eu ainda estou andando em modo elétrico, mas olha o que acontece com o carro. Aqui no painel, bateria de baixa potência, potência limitada. O que acontece? Como o carro perdeu a reserva elétrica dele, né? O sistema elétrico já não consegue mais apoiar o motor a combustão. Então, apesar de eu ainda estar em modo elétrico, a gente consegue ver aqui também pelo gráfico da central multimídia, olha só. Tá vendo? O gráfico amarelinho ali está zerado. Então, eu não estou usando combustível. Ainda estou em modo elétrico, mas a performance do carro agora está degradada. Por quê? O motor a combustão é muito menos potente que o motor elétrico. E daqui a pouco é só o motor a combustão que vai tracionar o carro, porque a bateria não vai ter mais capacidade de fazer isso. Então você consegue andar um pouco mais em modo elétrico, porém você fica com a performance do carro bem degradada. Por isso que ele liga o motor a combustão quando chega em 25%. E olha aí, pessoal, agora o carro voltou aqui para o modo HEV. Não consigo mais forçar o modo elétrico. Cheguei até 10% da bateria e eu rodei 95,8 quilômetros. Agora a gente consegue ver aqui no gráfico, inclusive, que ele já está forçando aí o motor a combustão. Só que qual é o problema agora, né? Eu não tenho performance no carro, ó. Eu estou a 100 por hora, estou numa descida aqui na estrada, eu vou pisar tudo no acelerador, ó. Pisei tudo, olha lá. Bem baixo no acelerador. Olha a retomada de velocidade ali. Numa descida, hein? Olha aí. Vocês viram? Como a potência está degradada? Por quê? Porque o carro não tem reserva elétrica, né? Então é o motor a combustão que está tracionando o carro agora. Por isso que você não deve usar o carro até o limite da bateria. Tem que manter essa reserva técnica de 25% para você não ficar com essa performance degradada. Bom, então agora o que tem que fazer? Andar um tempo com o carro nessa condição, você não vai ter muita performance, o carro vai ficar bem lento, até que a bateria se restaure ali na casa dos 20%. Agora ela está subindo aqui, ó, 12%. Quanto mais eu andar, mais ela vai se regenerar. Só que até você ter aí os seus 20% de novo, a performance do carro fica muito degradada. É difícil manter 100 km por hora na estrada nessa situação. Cheguei aqui na minha base, vamos ver aqui o resultado final. Bom, primeira coisa, pessoal, você vê aqui a média de consumo ali elétrica, 11,1 kWh para cada 100 km, né? E ele já está indicando aqui consumo. Quando a gente olha aqui no gráfico, tá vendo a linha verde que estava na parte de cima? Agora ela está aqui na parte de baixo. Por quê? Porque o motor a combustão agora do carro está ligado. Ele mesmo com o carro parado, ele está mantendo o motor ligado para quê? Para carregar a bateria, tentar fazer a bateria chegar ali nos 25%, porque ela está em 18%. Então ela está tentando se regenerar para ter aquela reserva técnica. E quando a gente olha aqui o gráfico amarelo, olha que interessante, tá vendo? Ó, ele foi lá para cima, mostrando aí o consumo, né? Inclusive quando a gente vem aqui no menu lista de energia, que mostra detalhadamente,
Nesse trecho todo que eu rodei, 1,1 litros de consumo. Tá vendo aqui? Tempo de condução 2 horas, velocidade média aí de 51 km por hora. Então, como vocês viram aqui, pessoal, é sempre importante deixar essa reserva técnica de 25%. O carro já faz isso automaticamente. Então, se você forçar o modo EV, você até vai andar um pouco mais em modo elétrico. Só que depois o carro vai perder performance e vai tentar manter o motor a combustão ligado mais tempo até chegar nos 25%. Então, não compensa forçar isso. De toda forma, o que a gente viu é que no modo 100% elétrico, o carro conseguiu efetivamente fazer mais na estrada com ar-condicionado ligado do que o número do Inmetro, ainda que muito longe do que o ciclo NDEC que a BYD divulga. Aproveitar agora para fazer 2 testes. Teste de farol à noite na estrada e também fazer um teste de consumo do carro, né? A gente já testou em modo 100% elétrico, mas agora, usando o carro no modo híbrido, qual que é o consumo que ele tem na estrada? É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Para fazer aqui o teste de consumo, bom, a primeira coisa a gente tem que entender esse computador de bordo que não é nada fácil de entender, né? A BYD já poderia ter se esforçado mais para fazer alguma coisa mais clara. Bom, então a gente tem aqui dos últimos 50 quilômetros, quer dizer, não é da última quilometragem total, isso aqui já é um problema, porque o que deveria estar aqui é o acumulado do trip A aqui embaixo, de tudo que a gente rodou, mas não, ele dá a informação dos últimos 50 quilômetros que não é nem um pouco claro. Pois bem, isso aqui é um número desde que o carro saiu de fábrica, é um acumulado total, você não consegue zerar, nunca entendi a utilidade disso. Também é outra coisa que a BYD já poderia ter melhorado. Aqui, litros por quilômetro é o consumo instantâneo. Aqui nós temos a autonomia, vocês estão vendo que a bateria está com 19%, né? Então tem 18 quilômetros em modo elétrico e 873 com o combustível que eu tenho no tanque. E aqui o consumo de combustível desde que eu zerei aqui o Trip A, tá vendo ali? Porque eu zerei manualmente o Trip A. E aqui o tempo de condução. A gente vê que esse computador de bordo não é nada prático. Por exemplo, agora, aqui embaixo a gente tem o Trip A, o Trip B e ali o acumulado de REV, o acumulado de EV e o odômetro total. Pois bem, o Trip A agora, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Eu vou zerar ele para poder fazer a nossa medição para São Paulo, deixando o Trip B acumulando. E aí, olhando aqui no computador de bordo, vamos ver, ó, eu estou com 4,8 litros. Então eu vou ter que fazer uma conta. Eu estou saindo com 4,8 litros, ver quanto que deu em São Paulo e subtrair. Por quê? Porque esse computador de bordo não permite que eu tenha um Trip A e um Trip B com as informações. Tá aí uma coisa que a BYD precisa melhorar. Aqui a gente tem uma cópia de algumas das informações aí do computador que a gente tem na frente do motorista. Consumo total de combustível, eletricidade de carregamento, que eu não carreguei o carro no carregador de parede, tempo de condução e velocidade média. Quando a gente vê aqui a curva de energia, você consegue ver que o carro já está operando aqui como um híbrido, né? Então você tem aqui o zero, o gráfico em verde mostrando que momento ele carrega, momento ele descarrega, e aqui o consumo de combustível, né? Então, pois bem, a gente vai até São Paulo agora e vamos lá fazer a conta, chegando lá para ver exatamente quantos litros estão no total, subtrair de 4,8 e olhar aqui no Trip A para fazer a conta no dedo, né? Porque o computador de bordo do carro é impraticável de usar de uma maneira mais prática. Então vamos lá com o nosso teste de farol. Isso aí é o DRL, você pode ver que ele já produz alguma iluminação. Isso aqui é o farol baixo do carro. Detalhe muito curioso desse carro é que o ajuste de altura do facho do farol, olha só onde a gente faz aqui, ó, tá vendo? Tela da central multimídia. É aqui, ó, que você faz a mudança para ver aí o ajuste de altura do facho do farol. Geralmente os carros têm um botão para isso. Deixa eu demonstrar aqui para vocês como é que funciona. Então aqui a posição mais alta, usando aqui a central multimídia, olha aí o farol baixando. Tá vendo? Ó? Aqui a posição mais baixa. E aqui nós temos a posição mais alta. Quando a gente liga aqui o farol alto, você vê que o farol alto e o farol baixo, muito bom, né? A gente praticamente não tem área de sombra entre o farol alto e o farol baixo. Se bem que ali na parte superior, no cantinho direito, lá em cima, eu estou sentindo um pouquinho de falta de farol. Poderia ter um pouco mais de farol. Mas uma coisa legal é que quando a gente olha aqui próximo ao carro, né? Do lado esquerdo e do lado direito, mesmo ele não tendo farol auxiliar, você percebe que ele tem uma boa abertura de farol. Isso é uma coisa legal, né? Mesmo sem o farol auxiliar, o campo visual aqui é bastante interessante. E com o farol alto, tirando aquele cantinho ali na parte direita, o canto superior, ele poderia ser um pouquinho melhor, mas no geral é muito bom. Vamos ver como é que fica na estrada.
Aproveitando aqui na estrada para dar uma olhada no farol, que é muito bom. A gente consegue ver muito bem aí as faixas de rolamento, ó, montando farol alto, farol baixo. Até mesmo em relação ao farol dos outros carros, a gente tem uma boa luminosidade. Principalmente aqui na região do acostamento, do lado direito, onde a gente não tem aí nenhuma iluminação de outro veículo. Você consegue ver que o farol consegue sim iluminar bem. A qualidade do farol é muito boa. Aproveitar também, olha só, já rodei aqui 17,6 quilômetros e até o momento 6,7 litros. Tá vendo que para rodar esses aqui quase 18 quilômetros já foram 2 litros, né? Lembrando que eu não estou usando aí o apoio da bateria. O carro está funcionando em tese como um veículo híbrido. Inclusive a gente consegue ver aqui na tela da central multimídia exatamente o momento que o motor a combustão se liga diretamente às rodas, tá vendo? Ele está exemplificando aqui esse momento, que ele além de se ligar às rodas diretamente por essa exibição, também está carregando a bateria, ó. Se eu acelerar um pouco mais, olha o que acontece. Tá vendo, ó? Aí ele tira a conexão com as rodas, né? Então ele faz esse gerenciamento aí de acordo com a necessidade. Mas eu tô achando nesse momento o consumo um pouco alto. Vamos ver como é que vai ser quando chegar em São Paulo. E agora pegando o trânsito aqui na Castelo Branco, mas olha, isso aqui ajuda o carro a ficar mais econômico. Inclusive, pela tela da central multimídia a gente consegue ver isso. Aqui no gráfico. Linha amarela é o consumo principalmente de gasolina, né, motor a combustão ligado. Você vê que aqui, velocidade maior, consumo maior. À medida que o trânsito se intensificava, velocidade caía, e olha o que acontece, tá vendo? O carro começa a depender menos do motor a combustão e mais do sistema elétrico, tá vendo aqui? Na parte superior do zero, ou seja, ele fica mais econômico no trânsito do que no motor puramente a combustão quando você está na estrada. Então isso aqui acaba ajudando a média a aumentar. Chegando em São Paulo, vamos ver o resultado final. Pois bem, olha só, 10,2 litros, né? Mas aí a gente subtrai 4,8 e faz as contas aqui com 81 quilômetros percorridos. 88,1 quilômetros. Pessoal, dá 16,3 quilômetros por litro. Nada mal, considerando que eu peguei aí até mesmo trânsito na estrada. Quando a gente vê aqui na curva de energia, a gente percebe aqui que no final da viagem ela ficou muito mais estável, né? A gente vê aqui o consumo na linha amarela e aqui a parte de energia. Você vê que tem muito mais estabilidade do que outros trechos aqui da estrada, onde houve uma flutuação maior aí do consumo. De toda forma, eu achei aqui o consumo bastante interessante. Agora, para saber se esse computador de bordo é preciso, vamos ter que levar o carro no posto e ver exatamente quantos litros vai entrar e se bate aqui com o computador de bordo. Hora de abastecer o carro aqui. Pois bem, pessoal, o computador de bordo informa que a gente rodou aí, consumiu 11 litros em 261 quilômetros. Lembrando que aqui tem um carregamento, né? Agora a gente vai ver se o computador de bordo é preciso. Vamos abastecer aí até a segunda trava automática e ver efetivamente quantos litros entram. E olha aí, dá sim para confiar no computador de bordo, né? Aqui informando 11 litros, mas aqui na notinha entrou 10,45 litros, ou seja, o carro na verdade consumiu menos do que o computador de bordo informou. Mas isso é bom, porque aí o motorista não fica na mão. Mas agora vamos fazer mais algumas medições, vou zerar todas as informações aqui. Inclusive não é difícil fazer aí o reset, né? Você tem aqui, ó, aperta aqui reposição de dados, vamos resetar tudo. Que agora eu estou sem apoio da bateria, né? A gente está ali com a bateria em 20%. Agora eu vou até aproveitar aqui para zerar também o trip A e o trip B, ó lá. Zerando aqui o trip A e zerando o trip B. Vamos fazer aqui novas medições e vamos ver qual é o consumo do carro, né? Sem o apoio da bateria elétrica. Já fizemos isso, mas vamos repetir para ver se o consumo se mantém estável. E chegando aqui na minha base, vamos dar uma olhada no resultado, pessoal. Eu rodei aqui 86,5 quilômetros. E aqui, pela informação dos litros consumidos, deu aí 5,6 litros. Fazendo a conta na calculadora, eu tenho aí
15,44 km por litro, que é um número bom, né? Mas ainda assim ficou um pouco abaixo do nosso outro teste. Agora, quando a gente vem aqui no computador de bordo, você vê que esse computador de bordo aqui não é muito fácil das pessoas entenderem, né? Primeiro que ele mostra os últimos 50 quilômetros, ele mostra aqui em quilowatt-hora para cada 100, que foi a parte elétrica, depois ele põe litros para cada 100 quilômetros. Isso aqui poderia ser efetivamente mais fácil de entender, né? Aí você tem aqui as outras informações, aqui é o consumo instantâneo, autonomia em modo elétrico, em modo combustível, quanto que ele gastou efetivamente e o tempo de condução, uma viagem que teve um pouquinho de trânsito. A gente vê que o carro é bastante eficiente, mas esse computador de bordo precisa melhorar urgente. Quanto tempo leva para carregar a bateria do Song Pro na versão GS? Bom, primeiro depende da potência do seu carregador. Mas uma coisa importante você precisa saber. Geralmente, quando você for carregar esse carro, a bateria sempre vai estar aqui na casa de 20 a 25%. Por que que acontece isso? Porque a gente tem aquela reserva mínima da bateria, né? Então, quando a gente vem aqui na parte de energia, na tela da central multimídia, você geralmente tem aqui a bateria com um mínimo de 25%. Ah, mas então por que que ela está com 21% como agora? Porque às vezes quando você fica parado com o carro e o ar-condicionado está ligado, ele consome aí um pouco da bateria e não necessariamente ele vai ligar o motor a combustão para fazer o carregamento. Então é bastante normal quando você for carregar a bateria, ela estar de 20 a 25%. E é esse tempo que a gente tem que ver. A porta de carregamento fica aqui do lado direito do carro. Lembrando que esse aqui é um carregador embarcado monofásico. Tá vendo aqui que ele só tem o pino L1. Ele não tem nem o L2 nem o L3. Então ele tem uma limitação de potência máxima que ele consegue receber. Mas olha só, a maioria dos carregadores portáteis do mercado tem 16 amperes de potência. Estou usando aqui o meu VMob Easy, setado na potência de 16 amperes. Então aqui nós vamos ter uma potência de aproximadamente 3,5 kW. Com a potência de 3,5 kW no carregador, olha só, vai levar cerca de 5 horas para o carregamento completo da bateria. E cabe destacar, nem sempre toda a potência que sai do carregador chega aqui no carro, porque existe uma perda no meio do caminho no conversor embarcado, né, que transforma a corrente alternada em corrente contínua. Então, mesmo saindo 3,5 do carregador, olha só, aqui está chegando apenas 3,1. A gente vê que esse carregador dá para usar, mas não é necessariamente a melhor solução. E se a gente usar um carregador um pouco mais potente, um portátil, o próprio VMob Easy pode trabalhar com 20 amperes. E eu também tenho aqui do lado o meu VMob Wall, que está configurado para ter no máximo 20 amperes, que é aí a potência normalmente que você encontra naquelas tomadas de 3 pinos vermelha, né? E aí, será que é mais rápido? Vamos ver. E agora, já conectado aí no carregador de 4.4, olha só. A gente vê que no carro está chegando um pouco menos, ó. 4 kW, tem aquela perda, porém o tempo aqui está um pouco menor, 3 horas e 46 para o carregamento completo. Como é que a gente sabe que está saindo 4.4 carregador? Bom, eu tenho aqui a minha plataforma da VEG, olha só, eu estou conectado usando a plataforma, você consegue ver ali a potência, ó, 4.42, tá vendo? Mas aqui no carro chega um pouco menos. O tempo diminui um pouco, mas ainda não é um tempo muito bom. Agora eu vou aumentar aqui a potência. Para isso, eu vou usar o meu carregador, o VMob Parking de parede. Eu tenho potências diferentes. Então, só lembrando, o lado esquerdo do carregador está montado num sistema bifásico com 2 fases de 110 volts, né? Mais o Terra, que forma um 220 com uma potência máxima de 7,4 kW. Esse também poderia ser uma montagem do tipo monofásico 220, neutro e terra, você ficaria com os mesmos 7,4 kW. O lado direito do meu carregador, aí ele está em sistema trifásico. Eu tenho duas opções. Eu posso usar o trifásico 220, que são 3 fases de 110 volts, mais um neutro e um terra, e aí eu chego numa potência máxima de 11 kW. Ou eu posso ter o trifásico 380. Nesse caso, usando um transformador elevador, eu subo as fases de 110 para 220, aí eu tenho 3 fases de 220, mais neutro e terra, chegando a uma potência de 22 kW. Eu vou testar aí ele com 7.4 no bifásico de 110 e no trifásico 380. Vamos ver o que vai acontecer.
Carro já conectado no carregador de potência máxima de 7.4, mas olha só, está saindo 6.8, porque a tensão está um pouco mais baixa. Mas quando a gente olha aqui no painel do carro, lá sai 6.8, só que aqui chega só 6.3 por causa dessa perda. Mas o tempo de carregamento já caiu bastante. Então, para carregar a bateria completamente aqui, 2 horas e 22. Agora eu vou usar o carregamento aqui de 22 kW, né, o trifásico 380. Está vendo aqui que o carregador está informando aí potência máxima de 21 kW. Será que o carro vai carregar mais rápido nessa situação? Veículo já conectado e olha só, potência máxima que está sendo entregue aqui de 6 kW. Quando a gente pega a informação detalhada, 6.6. Se a gente for pegar a informação lá de tensão e corrente, olha aí, 229 volts aproximadamente com 31.8 amperes. E aqui dentro do carro, olha aí, a potência, mesmo usando o carregador de 22, 6 kW, né? Então tem novamente a perda, né? Sai 6.6, está chegando aqui 6 apenas. E leva 2 horas e 26, ou seja, praticamente o mesmo tempo que a gente tem aí no carregador de 7.4, porque o carro é limitado. E tem mais um detalhe, imagina que você queira ficar dentro do carro com o ar-condicionado ligado enquanto o carro carrega. Ó, o ar está desligado. Eu vou colocar aqui o ar em automático, vou ligar o ar-condicionado. Já está ventilando aqui dentro, você já sente a climatização funcionando. Mas o que vai acontecer? Olha só. Tá vendo aqui a potência entregue na bateria? Ela caiu para 4.9. E o tempo de carregamento aumentou para 3 horas e 37. Por quê? Ó, agora está em 3.9 kW aqui, né? Por que isso acontece? Porque o ar-condicionado usa parte da energia de carregamento. Então dá para você carregar o carro enquanto ficar dentro, mas aí a potência cai, porque ele está consumindo parte da energia, o que aumenta o tempo de carregamento. Esse ponto de carregamento é algo que a BYD já poderia ter melhorado em seus carros, né? O carro tem um carregador embarcado monofásico, tem apenas o L1, o que limita a potência máxima em 6.6. Mas olha só, a BYD tem no Dolphin Plus um carregador embarcado trifásico, né? Ele tem um pininho L2 e L3, e a potência máxima de carregamento lá é de 11 kW. O que mudaria isso na vida do usuário? O usuário está viajando, parou ali num ponto de carregamento, como por exemplo a Ecoparada Madeiro, que tem lá um VMOB Parking de 22. Se o carregador embarcado fosse trifásico com 11 kW, sabe quanto tempo ia levar para carregar completamente a bateria aqui desse carro? Pouco mais que 1 hora. Sem o carregador embarcado trifásico, ele leva 2 horas e meia. Então isso poderia ser uma melhora que a BYD poderia ter aí nos seus carros. Certamente traria muito mais conforto aos usuários durante o período de viagem, com carregamento mais rápido. Bora para mais uma viagem em teste aqui. Bom, pessoal, a gente já sabe que o computador de bordo desse carro é bastante preciso, né? Inclusive agora eu vou fazer uma viagem aqui de Itu para Piracicaba. Então o que eu vou fazer? Vamos zerar todas as informações aqui do computador de bordo. Você tem essa tela aqui, que quando você rola a tela aqui para baixo, você tem aqui reposição de dados. E aí você pode zerar todas as informações, o consumo de combustível, eletricidade, tempo de condução, então tudo zerado. E agora aqui no computador de bordo da frente do motorista, aqui o Trip A e o Trip B, eu também vou zerar aqui o Trip A e o Trip B. Então vamos lá, o Trip A apertou o botãozinho e segurou aqui, o botãozinho da haste aqui do lado, apertou e segurou. E o Trip B mesma coisa, apertou o botãozinho e segurou. Pronto, tá zerado. Eu estou saindo aqui com 24% de bateria, né? Então é praticamente o estado normal que a bateria se encontra. Vamos dirigir de forma moderada para ver exatamente quanto que esse carro vai consumir sem o apoio da bateria, né? Porque lembrando, o que acontece aqui? Normalmente o carro guarda aqui 25% de bateria, né? Então a gente está com 24%, ele está aí na sua faixa ideal. Ele não vai usar o apoio da bateria, vai funcionar apenas como um híbrido. Será que ele vai ser bem econômico? Vou dirigir de forma moderada e no modo eco. Então vamos entender essa operação em modo híbrido? Pois bem, quando você está andando em baixa velocidade, com pouca demanda, o que acontece? O carro usa só o motor elétrico, exatamente o que está acontecendo agora. Quando você para o veículo, o motor elétrico para de funcionar, mas o ar-condicionado continua funcionando aqui
utilizando justamente a bateria de alta capacidade. Então, nessas situações, você vai ter o uso do sistema elétrico. Entretanto, quando você for para a estrada, você vai perceber que o motor a combustão vai ligar muito mais vezes. Já pegando uma área semi-urbana, mesmo sem acelerar muito o carro, você já vai perceber aqui, ó, que o motor a combustão vai estar funcionando. Só que nessa situação aqui, ele está funcionando como um gerador de energia, ele não está conectado às rodas, então ele está gerando energia para o sistema, ele pode carregar um pouco a bateria, mas ele também alimenta o motor de tração do veículo. Existe também aquela situação específica onde o motor a combustão se liga diretamente às rodas. E aqui você consegue ver exatamente isso, ó. Essa indicação mostra que o motor está conectado nas rodas. Normalmente acontece aí na casa dos 100 km por hora, porque nessa situação é mais eficiente o motor a combustão estar ligado às rodas, tracionando ela diretamente, do que carregar a bateria para então acionar o motor elétrico. Mas lembrando, isso aqui são situações muito específicas. Na estrada, o motor a combustão estará sempre ligado? Não necessariamente. Eu estou aqui numa suave descida na rodovia. Olha o que acontece aqui. Se vocês olharem tanto no painel à frente do motorista quanto aqui, vocês vão ver que o motor a combustão está desligado e, além do motor estar desligado, ele está recuperando energia para a bateria. Se eu fizer uma aceleração suave, tá vendo? Só para manter a velocidade, ele também usa apenas a bateria. Ele só vai usar o motor a combustão se eu acelerar um pouco mais, ó. Aí ele liga o motor a combustão. Então, ele está operando aqui como se ele fosse efetivamente um veículo híbrido. Diferencial aqui do carro da BYD é a possibilidade de você usar câmeras 360 graus em qualquer faixa de velocidade. Olha só, você tem um botãozinho aqui no volante, apertou o botão, ele coloca a imagem da câmera 360 graus aqui na tela da central multimídia. Aí você vai perguntar, mas para que eu quero dirigir numa velocidade normal de cruzeiro com uma câmera 360 graus? Imagine que a câmera traseira é o seu super espelho retrovisor. Tem vários carros que às vezes transformam o espelho retrovisor interno numa câmera. Aqui no caso, você vai ter uma câmera gigante e ainda conseguindo ver o que acontece em volta do carro. É muito legal. Cheguei aqui no meu destino em Piracicaba e será que o carro foi econômico? Foi bastante, sim. Quando a gente olha aqui, 5,3 litros para percorrer 92,2 quilômetros, velocidade média aqui de 68 km por hora e tempo decorrido 1,3 horas. Bom, já vamos falar sobre isso. Mas olha só, fazendo a conta, impressionantes 17 quilômetros por litro de combustível. Foi uma média muito boa. E aí, ele funcionou realmente como um híbrido. Por quê? Se a gente olhar aqui a bateria, olha só, ela está agora com 26%. Caiu agora para 25% porque o carro está parado, está com o ar ligado. Na verdade, ela até carregou um pouquinho. Inclusive, a gente consegue ver aqui a curva de energia, tá vendo? Ó, linha amarela combustível, linha verde energia. Você vê que aqui tem alguns momentos que a linha amarela cai. Por exemplo, quando você está numa descida bastante grande, né? Teve uma aqui, teve outra aqui. E aí o carro acaba economizando mais. Mas que o carro é extremamente eficiente, isso não há dúvida, porque operando como híbrido na estrada com 17 km por litro, eu achei sensacional. Agora, esse computador de bordo da BYD precisa melhorar, porque aqui tem um monte de informação que as pessoas não sabem utilizar, né? Então vamos pegar primeiro para essa tela. Consumo total de combustível. Só tem uma possibilidade aqui, né? Você zerou, tá zerado. Então você não consegue fazer aquela medição, por exemplo, do trecho da viagem mais o tanque de combustível. Qualquer carro popular, você pegar um Fiat Argo de entrada, você tem o computador de bordo A e B. Você pode usar o B para o tanque todo e o A para um trecho de viagem. Não dá para fazer isso aqui. Tempo de condução, 1,4 horas. Quando você está chegando perto de 2 horas, ele põe 1,9, ou seja, 1 hora e 90% de 1 hora. Por que não tem aqui hora e minutos, né? 1 hora e meia, 1 hora e 45. Tá errado isso. E quando você vem aqui na frente do motorista e vai acessar as informações, olha que confusão. Aí aqui você tem litros para cada 100 quilômetros, né, foi o consumo. Depois você tem aqui um consumo de energia e depois você tem aqui uma combinação dos dois. Vou explicar isso melhor, mas assim, não é muito simples de entender isso aqui. E outra coisa, olhando aqui também, a gente tem aquela mesma medição de hora e velocidade média, aqui o consumo de combustível que você tem um só, autonomia nos dois modos,
E outra coisa que não faz muito sentido é esse consumo acumulado. Isso aqui é da vida do carro, você não consegue zerar. Desde que o carro saiu de fábrica, ele está fazendo a medição. Para que essa medição? Qual é a utilidade prática dessa medição? Ou seja, a BYD precisa fazer um computador de bordo, com computador de bordo A ou B ou C, como tem em vários carros da Stellantis, em Compass, em Commander, em Toro, para você conseguir fazer medições parciais e totais. E vamos lá, isso aí, pessoal, é meramente linhas de programação que podem ser feitas e recebidas numa atualização até mesmo OTA, over the air. Dá para carregar a bateria do Song Pro enquanto você dirige? Sim, é possível. Mas e aí? Será que isso é vantajoso carregar usando o motor a combustão? Como é que fica o consumo? Vamos descobrir tudo isso agora. Para carregar a bateria, a primeira coisa que você tem que fazer aqui na central multimídia é mudar para Save e trazer aqui para 70%. Não dá para carregar completamente a bateria. O máximo que dá para carregar é 70%. Vocês estão vendo aqui que agora estamos em 24%. E aí? Será que é vantajoso? Para isso a gente precisa aqui, fazer a reposição dos dados e vamos andar com o carro para ver exatamente quantos quilômetros serão necessários para a gente chegar aqui em 70% da bateria. E para a gente ter um controle melhor ainda, a gente tem ali o trip A e o trip B. Então vamos deixar o trip A zerado e o trip B acumulando. Vamos dirigir o carro e vamos ver se isso é vantajoso. E para carregar enquanto dirige, tem mais um detalhe. Tem que dirigir na boa. Então você precisa observar aqui se o sentido ali é do motor para a bateria, como está acontecendo agora. Porque se você acelerar um pouco mais forte, olha só, mesmo com o motor funcionando, ele não faz o carregamento. Então você tem que maneirar no pé para que aí sim ele consiga carregar a bateria. Só para vocês terem uma ideia, já andei aqui 26 quilômetros e a bateria ainda está em 31%. Então tem que andar devagar para conseguir fazer o carregamento. Cheguei aqui no meu destino. Será que eu consegui carregar completamente a bateria? Vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, bateria em 53% depois de ter rodado 90 quilômetros. Não consegui carregar completamente, né? Ainda falta um pouquinho aí para chegar nos 70%. Mas e aí, quanto que eu gastei de combustível? Eu gastei 7 litros para fazer esses 90 quilômetros. Que média que o carro deu? Fazendo a conta aqui, quase 13 km por litro. 12,9 km por litro, mas não fez o carregamento completo da bateria. E o que aconteceu? Por que não carregou completamente? Se a gente vier aqui em curva de energia, a gente consegue entender. Linha amarelo mostra aqui que o motor a combustão praticamente funcionou o tempo todo. Em nenhum momento ele parou de funcionar. Só que a linha verde aqui embaixo, a gente consegue entender algumas coisas. O que está aqui abaixo do zero foi o que carregou a bateria. O que está acima do zero foi o que não carregou, foi onde ele usou a bateria. Então, por exemplo, nessa situação aqui que ele carregou, isso provavelmente aconteceu quando eu estava numa descida na estrada. Porque para carregar a bateria não basta o motor a combustão estar funcionando. Esse motor ele não tem muita potência. Então, se você tiver que manter a velocidade, por exemplo, numa subida, ou até mesmo acelerar um pouco no plano, o que acontece? Ele não é forte o suficiente para isso. Então ele tem que usar a ajuda da bateria. É nesse momento que ele gasta aqui bateria. E quando é que ele carrega? No momento que você está no plano, com baixa carga no pedal do acelerador, que aí está sobrando potência, ele consegue carregar, ou ainda quando está numa descida. Então não é todo momento que ele carrega. Moral da história. A gente vai ter que andar um pouco mais com o carro para tentar chegar aqui nos 70% dirigindo e carregando. A gente viu que a média não ficou tão ruim assim, né? 12,9 km por litro. Eu achei legal. E vocês? Vamos continuar carregando o carro para chegar nos 70%. Olha só, quando a gente parou, 53%, 91 quilômetros, 7,1 litros. E para a gente continuar carregando é sempre bom ver aqui, se ainda está no modo Save e ali em 70%. Pois bem, agora vamos dirigir o carro de forma mais urbana, que provavelmente ele deve carregar mais. Inclusive quando a gente vê aqui a curva de energia, né? Ontem, esse trecho aqui onde ele deu maior carga foi justamente quando eu estava em área urbana. Então muito provavelmente agora em área urbana ele deve carregar um pouco melhor. Hora da gente fazer aqui o nosso teste urbano, até para a gente poder explorar um pouco mais aí o sistema de câmera 360 graus que esse carro tem, né? Muito legal.
Então aqui no volante você tem esse botão que quando você aperta, ele já coloca a imagem aqui da câmera 360 graus. E o detalhe é que mesmo quando você faz aí a rotação da tela, usando também o botão do volante, ele faz uma nova organização aqui da câmera 360 graus, né? E aí você consegue aqui de forma muito fácil escolher quais as imagens que você quer manter. Então, por exemplo, eu vou fazer agora aqui o teste de tachão. Então eu tenho aqui o 360 e eu tenho essa imagem da parte da frente do carro. Mas para o nosso teste de tachão é mais legal usar essa daqui, que a gente consegue ver exatamente o caminho aqui, ó, onde vai passar a roda do carro em cima do tachão. Bom, vamos lá, vamos ver como é que o carro vai se comportar aqui nesse teste. Vamos ver se ele tem uma suspensão macia. Usando até a câmera aqui para a gente ver o caminho. A suspensão dele é bastante macia. E para a categoria do carro, né, a faixa de preço que ele tá, eu vou dizer que o isolamento acústico dele aqui é muito bom. Não é um isolamento acústico ruim não, mas a bem verdade é que esse carro aqui ainda está com apenas 11 mil quilômetros. Precisamos ver aí no longo prazo. Vamos lá, teste de lombada. Será que o carro vai bem? Ele tem 18 graus de ângulo de entrada. Então, vamos ver. 30 por hora. Não bateu nem raspou, mas eu senti aquela sensação de esticar toda a suspensão de fim de curso quando ele está na parte mais alta da lombada descendo. Vamos ver se é isso mesmo. Segunda lombada aqui, 30 por hora. É isso mesmo. Quando ele está passando no pico da lombada e está descendo, você sente a suspensão meio que caindo e dando aquele barulho de fim de curso. Nenhum problema, tá, pessoal? É só uma característica do carro. Vamos ver agora aqui o piso desnivelado, isolamento acústico e a terceira lombada. Bom isolamento acústico, suspensão tende a ser confortável mesmo. Aqui não deu fim de curso, mas deu fim de curso quando ele comprimiu a suspensão. Mas o importante, não está batendo e raspando. Quarta e última lombada aqui a 30 por hora, vamos ver? Legal, não bateu e nem raspou em nenhuma das lombadas e a suspensão aqui tende realmente a ser mais confortável. Isso é muito bom. Bom, para nossa manobra de fim de rua, novamente vamos utilizar aqui a câmera 360 graus, né? Por quê? O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar para o outro lado do carro a imagem, né? Olha que legal, tá vendo? Ali a gente consegue ver direitinho ali a guia, né? Então fica bastante fácil a gente arrumar ali o pneu em relação à guia. Olha aí, tá vendo? Ó, o pneu tá se aproximando ali da guia. Pronto. Tô aqui com o pneu alinhado ali na guia, ó, direitinho, tá vendo? É muito legal essa câmera 360 graus da BYD. Isso aqui merece muito elogio porque funciona muito bem. Aí a gente tem aqui a câmera dianteira. A gente pode colocar aqui o carro em 3D. Olha que legal, tá vendo? Ele coloca lá em 3D. Aliás, vamos usar esse em 3D aqui hoje, justamente pra gente ter uma imagem mais ampliada do que acontece aqui com o carro aqui na rua. Não é todo carro que tem isso, né? Vamos lá, paramos, olha só. Olha ele copiando ali a informação do freio, pessoal. Olha que legal, ó. Você pisa no freio, ele copia a informação. Bom, virando, você vê aqui a linha de guia dinâmica mostrando o caminho que o carro vai percorrer. Vamos lá, até encostar o pneu na guia. Ó, nesse momento aqui, estou com 90 graus, né, em relação ao início do movimento. Dá para ir um pouquinho mais, agora já encostou o pneu lá na guia, né? Se a gente quiser ver o pneu lá na guia, então vamos tirar aqui do 3D, vamos colocar a câmera aqui da dianteira, olha ali o pneu na guia. Muito legal, né? A gente tem visão total do carro. Engatou ré, claro, ele vai passar para a câmera traseira, vou voltar aqui um pouquinho para não forçar o sistema, virar o volante. Ele também tem aquele recurso aqui do carro transparente, né? Que na verdade ele grava o caminho por onde ele está passando e reproduz quando está embaixo do carro, porque embaixo do carro não tem câmera, né? Então olha só, você vê que tem essas falhazinhas aqui, por quê? Porque é justamente a gravação que ele está fazendo, ó. Ainda mais quando você está em curva, às vezes acontece esse pouquinho aqui de falha, né? Ó, concluindo aqui o movimento, olha só, paramos aqui na rua. Você consegue ver aqui que a gente usou bastante espaço. Vou colocar aqui a câmera dianteira de novo aqui em cima. Vocês percebem que a gente saiu aqui do meio da rua um pouquinho para a esquerda, né?
Eu diria que para os carros desse tamanho, é mais ou menos esse espaço que normalmente nós temos. A gente já teve carros que usam um pouco menos de espaço. Mas o importante aqui qual é? O fato de você ter uma câmera 360 graus com muita função aqui, né? Carro transparente, imagem em 3D. Aí na imagem em 3D você consegue ter aqui algumas pré-visualizações já definidas, né? De um lado, de outro. Você consegue ter a dianteira, a traseira, lateral, outra lateral, grande angular dianteira, grande angular traseira e os dois lados do carro. E o detalhe, né? Você consegue usar isso aqui em qualquer faixa de velocidade. Nesse ponto, a BYD está de parabéns. E olha só, mesmo mantendo o sistema em save da bateria, esse teste urbano aqui, a velocidade é sempre muito baixa. Então, o que aconteceu aqui? Ele não carregou nada a bateria e ainda descarregou a bateria ali, 51%. Por quê? Eu preciso ter um pouco mais de velocidade com o carro, né? Eu tenho que andar ali na casa dos 40, 50, 60 por hora, para aí sim ele usar um motor a combustão e começar a fazer o carregamento da bateria. Então, se você andar muito devagar, você não vai conseguir carregar a bateria, porque o que o carro vai fazer? Ele vai privilegiar o consumo usando o sistema elétrico. Consegui chegar aqui nos 70% da bateria dirigindo o carro. Mas quantos quilômetros eu precisei para fazer isso? Olha aí, pessoal, 161 quilômetros foram necessários para a gente chegar aí nos 70% da bateria. E vindo aqui, quanto que a gente gastou de combustível? Lista de energia, 12,1 litros. Bom, eu fiz a conta aqui no celular e olha aí, deu uma média de 13,31 km por litro. Então a gente vê que mesmo andando com o carro para carregar a bateria, ele não vira um carro que destrói combustível. Ele não é tão econômico quanto utilizado no modo híbrido, mas fez uma média muito boa e consegui chegar na bateria em 70%. Lembrando, né? Não dá para passar de 70%, por quê? Porque quando a gente vem aqui no gerenciador de energia, o máximo que você consegue manter de reserva é 70% na bateria. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Bom, então agora eu carreguei a bateria até 70%. Em tese, o carro pode voltar a ser um elétrico, e aí eu posso deixar aqui ó, o SOC em 25, deixar ele aqui em modo automático. E aí, quantos quilômetros eu conseguiria andar com essa bateria que eu carreguei? Bom, aqui pessoal, você tem duas marcações interessantes, né? Essa SOC, ele te mostra ali o estado de carga da bateria em porcentagem. Mas se você mudar aqui para quilometragem, aí ele vai te dizer a quilometragem estimada. Ó. Então eu tenho ali cerca de 67 quilômetros em modo elétrico. E tem uma outra coisa, ó, modo de exibição. Padrão é o default do carro e o dinâmico é ele considerando como o carro está andando. Então dependendo de como você está dirigindo, ó, vou apertar aqui o padrão. Não mudou, mudou o número aqui, ó, 73, tá vendo? Então o padrão ele é muito otimista e o dinâmico ele coloca ali um número um pouquinho mais realista, 67. Então, como a gente está vendo, pessoal, a gente ainda teria cerca aqui de uns 60 quilômetros para ainda usar. Se a gente colocar isso na conta, certamente a média fica ainda melhor. Então, considerando mais 60 quilômetros no modo elétrico, ali em cima dos 161, e refazendo a conta, aí olha só, teríamos uma média hipotética de 18,27 km por litro. A gente vê que o conjunto aqui consegue ser bastante eficiente, ainda que você carregue o carro andando, o que é uma alternativa aí para quem de repente não tem onde carregar o carro durante a noite e precisa ter um carro híbrido plug-in. Uma coisa que poderia ser melhor aqui no BYD Song Pro é a posição do carregador de indução. Bom, nós temos o carregador aqui à frente da alavanca de câmbio, porém ele fica inclinado para baixo. Grande parte dos carros que nós temos no mercado brasileiro, ou os celulares ficam numa posição plana, ou às vezes ficam até numa posição que você consegue ver melhor a tela do aparelho. Não é o caso aqui, né? Então quando você põe o smartphone aqui, olha só, ele fica ali numa posição que você não tem muito campo visual para a tela do celular. A gente sabe que não deve dirigir olhando para a tela, mas quando o celular está virado para você, fica mais fácil de ver alguma notificação, alguma coisa que chegou, porque nem sempre tudo é integrado aí no Android Auto ou no Apple CarPlay, né? Outra coisa também, esse carregador poderia ter aquele sistema de ventilação que a gente já viu em carros da Fiat, da Jeep, da Renault,
onde uma saída de ar mantém o celular fresco, né, sem aquecer, sem sobreaquecer tanto. E era fácil fazer isso, porque a saída de ar, olha só, está aqui em cima do telefone, né? Então, o que acaba acontecendo? Se você deixar ali o smartphone muito tempo, sim, vai sobreaquecer o seu smartphone. E se você estiver usando, por exemplo, alguma coisa que está reproduzindo na tela do celular, aí ele não consegue carregar muito bem, né? Então, dependendo das funções que você está usando, ele mantém a carga da bateria ou carrega um pouquinho. Ele vai conseguir carregar melhor se você realmente colocar o telefone ali só usando, por exemplo, o Bluetooth integrado na tela da central multimídia. Já exploramos muito a central multimídia da BYD em outros carros que a gente testou. Inclusive tem vídeo no canal falando só de central multimídia da BYD. Mas aqui nesse carro eu quero destacar algumas coisas que o Song Pro, digamos assim, é o modelo de entrada da família Song, né? Tem o Song Plus e o Song Plus Premium. Ainda assim ele tem coisas que merecem atenção. Quando a gente vem aqui na tela da central multimídia, aqui, ó, em configuração do veículo, tem várias coisas que você pode configurar. Mas uma que me chama bastante atenção é aqui, ó, portas, janelas e fechaduras. Você pode configurar aqui como é que você quer o comportamento da chave, você quer que ligue automaticamente, desligue automaticamente quando você entra e sai do carro. Você pode programar aqui uma chave digital por sistema NFC, ou seja, você põe a chave digital dentro do seu smartphone para você poder entrar no carro e dar partida. Isso aqui é uma coisa muito legal. Abertura, altura do porta-malas aberto. Aqui, ó, pessoal, tá vendo? Tem aqui, ó, 100% e até 15%, tá vendo? Então o porta-malas é eletrônico, só que você pode escolher o quanto você quer a altura do porta-malas, você não precisa programar lá fora. Você vem aqui dentro e faz a programação do quanto o porta-malas vai abrir, também é legal. E as funções da chave de telecomando, né, que você tem remotas do carro quando você está fora do carro. Você pode dizer, ó, pressionar e segurar o botão para travar as portas para o fechamento das janelas. Então, você vai dizer se você quer ou não que feche as janelas apertando o botão. Você também tem ali a opção de abrir as janelas segurando o botão. Fechamento automático das janelas ao se travar as portas, se você quer ou não. Aqui, ó. Pressionar e segurar o botão na maçaneta da porta para travar e fechar as janelas. Pressionar e segurar o botão na maçaneta da porta para destravar e abrir as janelas. Fecho automático durante a condução. Então, algumas funções, essas daqui, por exemplo, tem muito carro que não oferece isso. E esse não só oferece, mas ainda permite que o usuário configure como ele quer que isso funcione. Uma coisa que incomoda no carro da BYD são os ajustes de brilho aqui da tela à frente do motorista e da tela da central multimídia. Pois bem, eu estou aqui no sol, você está vendo aqui a tela, você faz aqui um drop down, e aí aqui, ó, você consegue mexer no brilho da tela do multimídia, e aqui você consegue mexer no brilho da tela que vai à frente do motorista. Bom, até aí tudo bem, tudo certo. A gente tem aqui a opção de você poder mudar para o modo escuro, mudar para o modo claro, ou deixar um modo automático, que ele vai fazer isso automaticamente de acordo com a iluminação. Mas olha o problema. Suponhamos que eu queira dirigir com o farol aceso. Então o farol está apagado aqui. Até tem aqui a posição automática do farol, que ele vai acender automaticamente. Mas e se eu quiser dirigir com o farol aceso durante o dia? Vou ligar aqui o farol. Olha o que acontece, pessoal. Olha a diferença. Ó. Eu liguei o farol, ele escurece automaticamente a tela à frente do motorista e também escurece a tela da central multimídia. Fica até difícil de ver as informações. E quando ele faz esse escurecimento, nem adianta você vir aqui, ó, e querer aumentar. Você consegue aumentar o instrumento na frente do motorista, tá vendo? Aqui você consegue aumentar. Mas a tela do multimídia não dá para aumentar. Ó, já está aqui no máximo. Então isso aqui acaba incomodando um pouco, porque quem quer, às vezes, dirigir com o farol aceso, vai ter esse problema da tela do multimídia escurecendo e não dando para corrigir. O recurso que faz diferença nesse carro é o fato dele ter mapa de GPS embarcado diretamente na tela da central multimídia, né? Então, clicou aqui, você vai ter um mapa de GPS. E o detalhe é que esse mapa de GPS, ele também traz indicação de trânsito em tempo real. Tá vendo aqui essas linhas verdes que aparecem, né? Isso aí é justamente a indicação de trânsito. Então, por exemplo, você está aqui numa cidade como São Paulo, né? Leva um pouquinho de tempo para atualizar, mas aí o que ele vai fazer? Olha lá. A gente já consegue ver aqui, ó, que na região do Cebolão, em São Paulo, olha só, tá trânsito, tá vendo? Ó?
As linhas vermelhas indicam o trânsito mais intenso, laranja, e a verde o trânsito mais livre, né? Então, isso aqui é uma coisa muito legal desse mapa de GPS. Mas tem um problema aqui, sabe por quê? Esse mapa já está desatualizado. Inclusive lá em São Paulo, se você pegar, por exemplo, na frente do shopping Cidade Jardim, já foi feita uma retificação da Marginal Pinheiros, que não consta nesse mapa. Inclusive, quando você vem aqui em configurações e mais, e vem aqui a cerca D, você consegue ver aqui que a versão do mapa que está nesse carro aqui, olha lá, 2024 0715, tá vendo? Então ela é do mês 7 de 2024. E eu entrei no site da HERE e também no da Telenave, né? Você vê que aqui o software é da Telenave, mas a base de mapas aqui é da HERE. E o que acontece? Já existe atualização para dezembro de 2024. Entretanto, todos os carros da BYD continuam usando esse mapa desatualizado. E não existe nenhuma previsão para ter uma atualização. E informações que eu tenho é que apesar da BYD ter sistema over the air para atualização do software do carro, o mapa de GPS não está dentro dessa atualização over the air. Então você vai ver aqui o seguinte, né? Isso é um problema, porque apesar de ter um mapa que é muito bom, com indicação de trânsito em tempo real, o cliente não vai ter aí os mapas mais atualizados. Tem mais uma outra pegadinha aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Quando você vem aqui também no mais, a cerca D, olha que importante isso. Expiração dos serviços conectados. Isso quer dizer o seguinte, todos os serviços conectados desse mapa expirarão automaticamente em 5 de julho de 2027. Tá vendo aqui, ó? Tem a informação, tá dada aqui a informação, né? E a BYD também não respondeu se ela vai ter alguma política para quem tiver o carro passando dessa data, se vai ter ou não ainda continuidade de serviço conectado. Aqui a gente já está na conclusão do vídeo, mas tem mais um detalhe aqui onde eu acho que a BYD erra, na questão da garantia. Na prática, eles vendem o carro aí com uma garantia de 6 anos. Só que vocês já tiveram a curiosidade de olhar as exceções que estão no manual do veículo? Pois bem, tem bastante exceção. Eu separei aqui aquelas que eu acho mais, digamos assim, críticas. Vamos começar pela bateria. Sim, ela tem 8 anos de garantia, mas olha só, para pessoa jurídica é 8 anos ou 500 mil quilômetros. Motor, 8 anos de garantia ou 200 mil quilômetros para pessoa física, mas para pessoa jurídica é 6 anos ou 150 mil quilômetros. Sistema de alta tensão, garantia de 6 anos para pessoa física, mas pessoa jurídica é 5 anos ou 150 mil quilômetros. E os faróis em LED, né? Os faróis, as luzes traseiras, que é uma coisa relativamente cara na hora de fazer uma reposição. Para pessoa física, 3 anos de garantia. E se for pessoa jurídica, apenas 12 meses. Tomada do carregador, né? Onde você faz o carregamento da bateria de alta tensão. 3 anos de garantia para pessoa física e apenas 12 meses para pessoa jurídica. E o carregador do carro, 12 meses para ambos, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Outra coisa também que ficou estranha aqui, componentes de suspensão para pessoa física, a garantia é só de 3 anos. Não estou falando de amortecedor não, estou falando de braços, da suspensão, bandeja, essas outras partes. E quando é pessoa jurídica, é 12 meses ou 60 mil quilômetros. E nessa conta aqui também, junto com a suspensão, está a caixa de direção do veículo. Multimídia do carro, pessoal. Tudo nesse carro está na multimídia. Então, se der algum problema na multimídia, você simplesmente não dirige o carro. Tanto é que quando ele faz a atualização over the air, você nem consegue movimentar o carro. E aí a garantia é de 3 anos para pessoa física e apenas 12 meses para pessoa jurídica. Tem mais uma outra coisa. Se você prestar bastante atenção no manual, você vai achar um item lá que diz o seguinte: coisas que cancelam a garantia do veículo. E acredite se quiser, está escrito lá bem grande. Uso do fora de estrada. Se você botar esse carro em uso do fora de estrada, né, saiu da estrada de asfalto, foi para a terra, por incrível que pareça, a BYD pode alegar cancelamento da garantia. Então, essa garantia de 6 anos da BYD
tem muita exceção. E outro detalhe, a gente já fez comparativos com o carro da BYD no passado em relação a, por exemplo, a chinesa GWM, e a GWM não tem todas essas exceções de garantia. Tá aí um ponto que a BYD precisa rever, porque, na minha opinião, tem muita exceção essa garantia. Relembrando aqui os pontos aonde a BYD precisa melhorar nos veículos dela, em especial aqui no Song Pro. A gente destacou aí o computador de bordo. Não é completo, a gente não consegue fazer duas medições, por exemplo, de um trecho e o circuito total. As unidades não estão em quilômetro por litro e ele mesmo não é muito fácil de entender. Então precisa de uma atualização e precisa de um computador de bordo mais amigável. O carregador do carro, né, ele é um AC monofásico limitado em 6,6 kW, o que eu acho que é um certo absurdo, porque existe a tecnologia do carregador embarcado trifásico no Dolphin Plus, que poderia estar nesse carro ajudando a vida do motorista. Ou ainda, a gente tem aí a concorrente da BYD, a GWM, que oferece o Haval com conexão CCS para carregamento de bateria. Por que a BYD não oferece isso nesse carro para facilitar a vida, né? Poderia fazer. Outra coisa, essa questão do brilho da tela em relação ao farol, né? Que você liga o farol, a tela fica escura e não dá para ajustar, a tela da multimídia. Isso também poderia ter um sensor justamente para saber que você ligou o farol e está de dia sem diminuir a tela do multimídia. Também temos aí o carregador de celular de indução, que está ali na frente do ar-condicionado. Ele poderia ser ventilado e está numa posição onde o celular fica com a tela de forma mais fácil para o usuário ver. Problema também, o carro não tem step, né? Dependendo de onde você está, estrada deserta, sem sinal de celular, caiu num buraco aí que foi feito por uma chuva repentina, cortou o pneu, e aí, como é que você faz? Problemão, né? E por fim, as exceções de garantia desse carro, aliás, não só desse, de todos os carros da BYD. Se a BYD acredita tanto no produto, para que tanta exceção de garantia? Essa pergunta não me sai da cabeça. E os pontos positivos que esse carro tem? Vou começar pelo sistema de câmera 360 graus. Eu diria que é o melhor do mercado. Primeiro, que a tela do multimídia é bem grande, você consegue usar ela na horizontal, na vertical. Ali tem vários modos de visão que você tem do carro e ainda usar em qualquer faixa de velocidade. Isso é muito legal, outras montadoras deveriam seguir a BYD nisso. Espaço no banco traseiro, a gente também viu que o carro é confortável, tem inclinação do encosto, tem saída de ar-condicionado, tem alguns mimos ali, então isso é legal para quem tem família e precisa de espaço. Também temos aqui, não vamos esquecer, né, suspensão totalmente independente traseira, com freio a disco nas 4 rodas e roda em liga leve de série. Destacando isso porque a gente sabe que tem concorrente que às vezes não oferece tudo isso. Temos também aí a central multimídia com muitos recursos. Eu particularmente gosto do fato de você ter ali a possibilidade de ter a entrada do pendrive USB, isso é normal, vários carros têm, mas também tem a possibilidade de você colocar o micro SD. Você pode pegar ali o cartão de memória do seu smartphone ou de uma câmera de mão, alguma coisa assim, colocar no carro e assistir diretamente as imagens que você gravou na tela da central multimídia. Não é todo carro que faz isso e aqui você tem essa possibilidade. Também, sistema de farol totalmente iluminado em LED na dianteira e na traseira, os faróis são bem eficientes, com ajuste de altura que você faz pela tela da central multimídia, que a gente tem que dar os parabéns pela eficiência do conjunto que temos aqui. Porta-malas elétrico também que acrescenta comodidade, você pode configurar a altura da tampa via tela da central multimídia e ainda tem ali alguns compartimentos adicionais. E eu vou fechar aqui com a possibilidade do carro ter o VPC, né? Veículo para carga ou em inglês VTOL, Vehicle to Load, que seria aquele acessório que você coloca no plug de carregamento do carro e aquilo se transforma numa tomada convencional. E aí você pode ligar um laptop, você pode ligar qualquer equipamento que você precisa da tomada convencional. Imagina você está num lugar e de repente precisa usar um equipamento tipo uma furadeira, né? Que você não vai conseguir ligar na porta USB, dá para ligar naquela tomada. Ou ainda, deu um blackout monstruoso, caiu a luz na sua casa. E aí, não pode ficar muito tempo sem a geladeira, pega uma extensão, vai lá e liga a geladeira no carro. Pessoal, isso é muito legal. E pouquíssimas marcas oferecem uma solução como essa. Então a gente consegue ver que sim, o carro tem muitas qualidades. E para fechar o vídeo,
qual o preço aqui do BYD Song Pro na versão GS. Em fevereiro de 2025, o preço público sugerido de R$ 205 mil. Bom, a gente viu que o carro tem uma série de qualidades, mas também tem aí os seus defeitos. Então eu pergunto para você, será que você colocaria um carro desses aqui na sua garagem? O que você achou do modelo? Lembrando, muito importante, um carro como esse híbrido plug-in é para aquele cliente que tem condição de ter um carregador de parede na casa. E aí durante a noite ele vai carregar o carro para usar os recursos da bateria de alta capacidade. Porque simplesmente comprar esse carro e não ter onde carregar não é um bom negócio. Então quem compra um carro como esse precisa ter onde carregar. Mas e vocês? Colocariam um Song Pro GS na sua garagem? Conta pra gente! Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.